Rede Brasil de televisão, conversando ao vivo com o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo e candidato à reeleição. Não falamos do poder judiciário, não é? Que é uma pedra aí no caminho do atual governo e, sabe... De todo o governo. De todo o governo, eu diria. Mas, enfim, como é que o senhor considera hoje essa judicialização da política, alguma coisa nesse sentido? Não? O STF... Um pouco provocado pela oposição. O judiciário ele é bem amplo, né? Você tem Ministério Público, o STJ, temos o STF. O que mais está ativo nessa questão de desestabilização, na minha opinião, é o STF. Né? As interferências que ele tem feito não só no Poder Executivo, mas também no Poder Legislativo, está legislando através de ativismo judicial. Então, o que acontece? Você vai ter que falar, mas isso é ilegal? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Agora, constitucionalmente, ele está agindo dentro ali de um contexto ético, uma extensão da sua ética, que a gente tem que rever isso, porque eu acho que todos judiciários, ou poder judiciário, né, na esfera da União, que tenha de fato legitimidade, é um poder que deveria ser uma corte constitucional, sem ser de fato o funil que agrega todos os outros as outras práticas, né, que existe dentro do direito. Então nós temos que só limitar o STF, uma corte constitucional, fazer uma reforma nesse sentido. Mas tem várias outras reformas, né, nesse paralelo, todas as nomeações, temos que aumentar a idade daqueles que participam, deles que são um juiz efetivo das altas cortes, a qualificação deles tem que ser juiz que pratica, que seja um juiz de prática, não um advogado qualquer. O exemplo americano pode servir para o Brasil? Eu não acho que o exemplo americano é um bom exemplo. Eu acho que temos que evoluir disso. Os mandatos são vitalícios? Eu acho que temos que ter mandato de 10 anos, temos que ter uma pré-qualificação do juiz das altas cortes como sendo juízes. E aí você valoriza toda a prática e todo o poder judiciário per se. Então veja como uma pequena parcela do poder judiciário, que é o STF, está tingindo, e todos eles são nomeados, a maioria deles não são juízes, são advogados nomeados para aquela função, e eles estão tingindo o que seria o poder judiciário, e como um conservador, como alguém que preza pela estabilidade política, a continuidade e o reforço das instituições, a gente tem que fazer uma reforma do judiciário. Deputado, o seu discurso é de um democrata, né? E não existe nenhum problema pelo fato, nenhuma ligação errática no fato de ser democrática e ser monarca. Democrata e ser monarquista. O antagonismo não existe. A democracia existe no Reino Unido, existe na Dinamarca, existe na Bélgica, existe nesses países todos, né? São monarquias europeias. Agora, o senhor assinou essa carta em defesa da democracia, que é uma repetição daquela carta que foi em 1977, assinada pelo Dr. Goffredo, e um tempo muito difícil para a gente, e que está aí suscitando... Né? Eu não sei, não sei quem é a origem dessa carta. Eu sei que teve uma carta e uma contracarta, não sei... Já existe uma contracarta, o senhor tem razão. Então eu não sei quem é que é o autor. Essa que será lida nas arcadas no dia 11 de agosto, o dia dos cursos jurídicos no Brasil, enfim. Olha, eu sei de uma coisa, eu não sou favorável a uma ditadura democrática como é da China. Né? E todos eles se avogam de que... aqueles que dizem que são pela democracia, a maioria deles, na verdade, estão querendo criar uma tirania no Brasil. Essa que é a grande verdade. Então, eu não sou partidário desses que se colocam... por isso que eu pergunto, de quem é a origem dessa carta? Né? Por não saber, eu fico em dúvida aqui. Eu não assinei carta nenhuma. Então, a resposta é essa. Mas assinaria essa carta, porque se fosse num outro contexto, se fosse pelo Estado de Direito. O Estado de Direito, ele preserva a democracia. A democracia, per se, ela é destrutiva. Se você não ter as suas balizas, definir exatamente como é que a democracia é exercida, através dos seus representantes, não regulamentar a participação direta da população na coisa pública, se isso não é colocado em seus limites, você torna um poder sem limites e aí se valoriza o quê? A criação de uma ditadura para representar essa vontade popular ilimitada. Então, eu sou a favor do Estado de Direito,
que limite os poderes, incluso o poder da democracia. Todos os poderes. Exato. Um respeitando o outro. Exatamente. Deputado, e a crítica à urna eletrônica? Como é que o senhor se situa? O senhor acha proveitoso colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro aí há 2 meses das eleições? O senhor não acha perigoso? Olha, é perigoso não criticar o processo eleitoral, porque é extremamente perigoso. Olha, eu vou pontuar isso aqui, eu reitero isso em toda entrevista que eu faço. A maioria dos países tem processos legislativos e processos judiciais contra a fraude eleitoral. No Brasil, nós não conseguimos criticar o sistema eleitoral, porque quem faz o processo eleitoral é o TSE, e o TSE, ele concatena 3 funções. Ele executa as eleições, ele legisla quais são as normas e ele julga. Então, toda vez que você lança uma crítica, você está lançando para o mesmo órgão e ele nunca vai reconhecer que há algum problema, porque é com ele mesmo o problema. Ou ele fez uma legislação que é errada, ou ele executou de forma errada, ou ele julgou de maneira errada. Então, ele não pode assumir qualquer erro do processo eleitoral. E precisamos criticar sempre o processo eleitoral. Ele tem que ser sempre polido pela crítica, pelas considerações, a evolução de todos os sistemas mundiais. Então, a gente tem que olhar por aí. E o que muito me suscita preocupação essa aversão à crítica, que não pode nem criticar, não pode ter opinião pública contrária ao que é colocado pelo TSE. Isso é um descalabro, isso só fomenta a dúvida. Eu acho que estão fazendo um desserviço para querer pacificar esse tema de ter um processo eleitoral transparente, em que a população entenda perfeitamente como é que se avalia os votos. Então, eu diria que como está sendo conduzido não é a melhor maneira. Deputado, nós temos 1 minuto para esse finalzinho de entrevista. Eu queria saber do compromisso que o senhor leva no pretendido 2º mandato na Câmara Federal por São Paulo. Dar continuidade a tudo aquilo que eu já representei. Estou muito satisfeito com aquilo que está colocado na mesa. Agora é fazer isso tramitar. Muito obrigado pela sua presença aqui. Viu? Eu que agradeço o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado pela disposição de estar conversando aqui conosco, ao vivo na Rede Brasil de Televisão, substituindo o nosso Rede Brasil de Notícias, RB Notícias, especial de hoje. A você, obrigado pela sua atenção, pela sua companhia e até a próxima.